O único caminho que eu conheço na vida e no trabalho é o caminho do fazer. Tudo que eu fiz até hoje foram pequenas, grandes construções e conquistas. Então cada pequeno passo foi pavimentando a minha história, sabe? De forma que eu fui chegando até aqui. O AS Brasil entrevista o cantor e compositor André Prandtl para falar sobre seu terceiro álbum, Iririu, e a música psicodélica brasileira contemporânea. Obrigado pela presença. Começando pelo título do disco, o que Iririu representa para você? É um estilo de vida, uma palavra de poder? Como eu digo na música, né? Iririu é uma palavra mágica do Brasil, misteriosa em sua origem, vitoriosa pela forma viva que fluiu. É um cumprimento, um salve inebriante, um grato axé, quem nunca ouviu. É uma palavra que eu conheci quando eu entrei na universidade. Isso foi em 2009, e era uma época que a arte pulsava muito fortemente na UFS. Tinha muitas festas, tinha muitos artistas atuantes na cena, estudando lá ou frequentando o campus também, né? Então, essa foi a época que eu tive contato com a palavra. E passei a usar, assim como várias galeras daquela época passaram a usar como cumprimento também. E quando eu fui desenvolvendo meu trabalho como artista, acabou sendo uma palavra presente também nos meus shows, como uma vibração, como um agradecimento. As pessoas começaram a entregar de volta a palavra também, sabe? Então, tanto nos shows quanto nas ruas, às vezes eu ouço um iririu gritando pra mim, né? E é como um código, assim, eu não sei quem é, mas eu sei que a pessoa tá falando pra mim, né? Então eu devolvo ali, antes mesmo de identificar quem é que tá gritando, de onde tá vindo, mas eu respondo o iririu de volta, sabe? Acho que ela é uma palavra meio código, assim, meio chave, sabe? Quem conhece já liga vários pontos automaticamente, assim. Legal você trazer a coisa da cultura psicodélica, assim, né? Porque hoje, quando as pessoas me perguntam que tipo de música que eu faço, eu digo que é MPB. Pela proximidade que tem, de fato, com a música popular brasileira, né? E as grandes referências da MPB para mim. E, ao mesmo tempo, com o trocadilho de usar a sigla para ressignificar a sigla, em vez de música popular brasileira, que é também, mas a gente pode usar como música psicodélica brasileira, que é também, né? Até, inclusive, falando desses grandes compositores da música popular brasileira dos anos 70, que são referência para mim até hoje, como Caetano, Alceu Valença, Milton Nascimento, Gil, Sérgio Sampaio. Esses caras, na época, eles eram fortemente influenciados pela cultura hippie, que estava fervendo no mundo naquela época, né? O rock, o hip, isso tudo era a cultura pop da época. Então, naturalmente, os artistas da MPB do Brasil estavam fazendo MPB, mas a MPB naquela época era muito rock, né? Se você ouvir os primeiros álbuns desses artistas todos que a gente está citando aqui, você vai ouvir muito de rock e muita psicodelia, né? É daí que eu faço essa conexão de música popular brasileira e de música psicodélica brasileira e digo que é isso que eu faço, porque são essas minhas referências também, né? A contracultura, a subversão, tudo isso que vem da cultura psicodélica está dentro da minha música também. São músicas que talvez estimulam um pensamento crítico do ouvinte, né? Que vão entender ali uma poesia que vai para além da primeira camada, mas que vai possibilitar uma subjetividade de outras interpretações. Então, isso sempre esteve presente no meu trabalho, mas se a gente for observar esteticamente, musicalmente, meu trabalho começou muito mais rock, de fato, né? E a cada trabalho, a cada novo álbum, quando eu digo trabalho, eu digo novo álbum, né? Porque eu sou um artista que considera a obra, a construção de uma obra, né? Então, cada álbum realmente é um recorte de vida minha e da vida acontecendo e também de estéticas, né? Engraçado falar em que eu estava ouvindo de diferente,
porque eu tô sempre antenado em coisas novas, mas eu sou muito apegado às minhas referências também. Então, uma coisa que eu tô sempre ouvindo, que eu sinto, que me inspira de diferentes formas em cada trabalho, por exemplo, é o Clube da Esquina. E eu lembro que eu estava ouvindo bastante no processo de produção. E para mim é a maior pérola da música brasileira, assim, é o Clube da Esquina, de Milton Nascimento, Lô Borges, de todo o clube, assim. Existe uma riqueza muito, muito plural ali de música latina, um álbum inteiro, né? Então, talvez essa tenha sido a referência maior para mim, para conseguir me expressar da forma que eu consegui me expressar no Iririu. Mas eu vi alguns lançamentos muito interessantes, como o Nordeste Ficção, da Juliana Linhares, que mostra um Brasil Nordeste, um Brasil de música contemporânea muito lindo. Eu acompanho e gostei muito dos últimos lançamentos da banda Maglore. Acompanhei os novos lançamentos de Caetano Veloso, de Jardim Macalé. Você vê que são trabalhos assim que são contemporâneos, mas também são referências profundas da minha construção, né? Uma banda que impossível não citar também, porque surgiu mais ou menos de lá para cá. De lá para cá, porque eu digo assim, o disco eu comecei a trabalhar de 2020 para cá, as ideias todas, né? Então absorvi muita coisa. Mas achei muito rico a forma como o Bala Desejo apareceu e também expressou toda uma latinidade num primeiro álbum, né? Acho que são algumas boas referências, assim. Conheço ela desde 2018, mais ou menos. Quem me apresentou ela pessoalmente foi o Júnior Tolstói, que fez a produção do Voador. Na época eu estava produzindo o Voador. E foi numa dessas sessões pós-gravação, a gente estava em algum bar de sinuca e tal, celebrando a session do dia. E aí chegou no bar o Letieres Leite, acho que ele estava voltando de alguma apresentação, ou alguma gravação, e junto com várias mulheres, e uma delas era a Juliana Linhares. Aí eu perguntei ao Tolstói, caramba, ali é a Linhares? Aí disse que sim. Eu falei, pô, sou o maior fã dela. Aí falou, não, ela é brother, pá. Aí foi lá, me apresentou a Letieres Leite, tive essa honra, e me apresentou também a Juliana. E aí foi o nosso primeiro contato, assim. Mas eu passei a encontrar ela em diferentes ocasiões, assim. Às vezes, quando a gente tá na estrada fazendo turnê, o outro também tá, a gente acaba se cruzando. Aí se encontra num festival, se encontra numa festa, aí você vai assistir o show de um, de outro. E aí no final do ano passado, eu estava fazendo uma turnê ao sul do país, passei por diferentes estados, e quando eu estava por Porto Alegre, eu tinha um dia livre, e nesse dia livre ela ia fazer o show do Nordeste Ficção, numa casa lá, uma Agulha, uma casa maravilhosa. E eu fui lá assistir ela, e aí depois do show a gente trocando ideia, assim, eu comentei com ela, falei, olha, eu tenho uma música pra você no disco novo. Aí ela falou, manda o zap. Aí peguei. Foi assim, tipo, foi um sim, antes mesmo de ouvir a música. Isso foi muito bonito, assim, porque mostra uma confiança um no trabalho do outro, uma identificação, né? E aí, depois eu expliquei pra ela que era um baião, que tinha tudo a ver com a identidade dela como artista e como pessoa também, né? E, nossa, casou perfeitamente, assim, sabe? É um feat que realmente conecta dois artistas, referências em comum, vozes em comum, sabe? Não é só cada um cantando uma parte, mas a gente tá realmente trabalhando juntos ali, sabe? Enquanto isso, um desamado aponta o dedo e fala pelo cotovelo que aprendeu em casa. Não confie em gente estranha, diz um pai. É doido como a música apareceu pra mim, porque eu não tive, assim, referências de músicos na família. Até onde sei, né, pelo menos na minha família próxima, assim, né? Familiares que eu conheço, eu fui o primeiro músico da família. Mas eu confesso que as minhas referências que eu acho presentes em minha obra hoje foram referências que
que foram aparecendo para mim mais tardiamente, mais na entrada da universidade, né? Então, muito de Milton, muito de Belchior, muito de Sérgio Sampaio, muito de Raul Seixas. A identidade desses artistas, a forma de compor, a forma de falar sobre a realidade, ou falar sobre a surrealidade, falar sobre política, tudo isso me inspira. Então, quando eu falo dessas referências, eu não estou de forma alguma comparando meu trabalho ao deles, achando que é parecido, nada disso, mas assim, a forma como eles pensam e colocam isso em composição me inspira a achar o meu próprio caminho, né? Que nesses mais de 10 anos de trabalho, eu sinto que eu já consigo identificar identidade, várias formas de identidade no meu trabalho, né? Como que é construir uma carreira independente na música? Quais foram os principais desafios e aprendizados nesse tempo? O único caminho que eu conheço na vida e no trabalho é o caminho do fazer. Assim como Belchior diz, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem parentes importantes e sem dinheiro no bolso. Então, o caminho do fazer. Tudo que eu fiz até hoje foram pequenas, grandes construções e conquistas. Então, cada pequeno passo foi pavimentando a minha história, sabe? De forma que eu fui chegando até aqui. Não tive a sorte ou o privilégio de atalhos. Tudo foi construção. Isso é um trabalho muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, vai trazendo uma certa confiança e um trabalho sólido, né? Mas a gente está num momento realmente de conseguir fazer o trabalho circular mais, óbvio. O objetivo é sempre esse. Eu sempre circulei para fora do Espírito Santo, mas agora encontrar alguém que consiga pegar esse trabalho, que é sólido, bem construído e está num momento legal, e conseguir vender ele melhor, né? Talvez seja o que mais falta agora, sabe? Pra gente alcançar mais nossas aspirações. Iririu é uma palavra mágica do Brasil, misteriosa em sua origem. Eu participei de grandes bons festivais, assim. Eu toquei no Festival do Sol, em Natal, toquei no Mada, também em Natal, toquei no Psicodália e no Morrostock, lá no Sul, toquei no Cirrasgo, em Belém, Pará, toquei no Feira Nós, em Feira de Santana, circulei por algumas casas de Sesc em São Paulo também. No Rio de Janeiro eu toquei no Circo Voador, e toquei no Rock in Rio também, no Rio de Janeiro, em 2019. São grandes palcos, assim, com outros trabalhos que eu circulei, né, com outros álbuns meus. Então a expectativa é que com um novo trabalho, um novo momento, uma nova maturidade, a gente possa sim revisitar esses palcos por onde a gente já passou, porque é interessante trazer novos trabalhos, né? E manter essa conexão viva. Então, eu adoraria passar por todos esses festivais de novo. Inclusive, quem sabe, passar pelo Rock in Rio de novo, num outro palco, num outro contexto também, né? Seria uma honra. Como que foi essa experiência de lançar o Iririu no Tenda Lab, na UFES, que foi um lugar que foi importante para sua formação também de identidade? Pois é, a UFES é importante para mim como identidade de pessoa e identidade dentro do trabalho artístico também. Já contextualizei aqui o meu primeiro contato com a palavra Iririu, que tem muito a ver com a universidade. E meus primeiros trabalhos foram lançados no teatro da UFES também. O Estranho Sutil foi lançado no teatro da UFES, o Voador foi lançado no teatro da UFES. E já existe a possibilidade de fazer o show do Iririu no teatro da UFES também ainda esse ano. Um festival que já tem vários anos, ele é conectado com o Festival de Cinema de Vitória. Então, um festival que traz pessoas, artistas importantes, não só da música, mas também do cinema, do Brasil inteiro, para participarem do festival. Então, a gente está tocando para uma grande plateia, que é um festival gratuito, que traz outros grandes nomes para se apresentarem também. Esse ano teve show de Odair José, de Martinalli, de Alcione, mas é um momento, uma oportunidade singular também de estar se apresentando pela primeira vez para muitas pessoas ali,
pessoas que nunca ouviram falar do seu nome, ou que já ouviram falar do seu nome, mas nunca tiveram oportunidade de te ver cantar, pessoas que gostam de você, pessoas que não gostam de você. Então é muito rico e muito desafiador também, por esse cenário e pelo cenário também de você estar apresentando pela primeira vez um repertório novo. A gente escolheu fazer um show que tocasse o disco inteiro, na íntegra e na ordem, sabe? Não sei se a turnê vai seguir essa ideia sempre tocar o disco inteiro, né? É interessante a gente mesclar com o repertório que já é conhecido dos outros álbuns, mas ali a gente fez o show inteiro. Como que essa parceria com o Rodolfo Simo marcou a identidade do disco? Foi um processo muito, muito rico, porque os dois se ouviam muito durante o processo. A gente tinha muita alegria em dizer sim e não um para o outro, sabe? Em adotar a ideia do outro, em incrementar a ideia do outro, né? Foi muito emocionante mesmo, assim. E ele é um excelente produtor, arranjador, um dos maiores do Espírito Santo. Então, toda vez que eu vinha com alguma referência, alguma ideia, ele acolhia essa ideia, essa referência e trazia ainda uma outra referência e ideia que traduzia melhor ainda aquela primeira ideia, assim. Então, foi uma simbiose que deu muito certo. A lua cheia convida a um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia. Eu conheci o Chico Chico no Rio de Janeiro, numa gravação do Sofar Sounds, que é um projeto maravilhoso que roda o mundo todo. Acho que foi em 2016. Eu fui gravar o Sofá, e o Sofá é um projeto que os artistas que são convocados para tocar só vão saber quem vai se apresentar naquela noite na hora. O público também, o público que acompanha o projeto recebe o endereço e a data e vai sem saber quem vai se apresentar. Então, a grande surpresa, tendo a certeza que todo mundo que está ali está para abrir o coração e receber os artistas e a experiência que está sendo oferecida ali. Então, nesse dia que eu fui tocar no Sofar Sounds, quem estava tocando na mesma noite era o Chico e o Suricato. Eu conheci eles na mesma noite. E a banda chamada Playmobil também. Quando eu comecei a pensar em participações para o álbum, eu pensei na Júlia Linhares e pensei logo no Chico Chico. Inclusive, eu achei bonito os dois no álbum, porque os dois eles têm parcerias também, eles também fazem shows juntos. E eu fiquei pensando qual música sugerir para o Chico Chico. Eu fiquei num dilema, assim, de fazer uma autoral, porque nós dois somos autores, né? Nós dois somos compositores, mas ao mesmo tempo nós dois também temos essa faceta de intérprete, né? De regravar coisas. E por essa nossa conexão de diferentes referências em comum, assim, achei interessante aproveitar para fazer essa releitura. E aí, assim como foi com a Juliana Linhares, quando convidei ele também topou sem antes ouvir o que se tratava, assim. E aí ele adorou também, foi lindo. O Chico Chico, eu fui gravar lá no Rio, acompanhei as gravações. A gente gravou, inclusive, no estúdio do Júnior Tolstói, que gravou meu álbum anterior, né? Esse álbum foi gravado em parceria com os estúdios Funk Pirata, aqui em Fradinhos, e parte dele também foi produzida e gravada no Bravo, que é em Jardim da Penha. Produção musical e os arranjos são do Rodolfo Simo, e eu assino junto com ele. A mixagem do Jackson Pinheiro, que também toca na banda, e masterização do Igor Comério. Quais são os planos e projetos futuros que você já pode compartilhar conosco? Tem alguma turnê, novos lançamentos? Então, tem ainda para 2024, tem 2 shows já confirmados, que a gente vai divulgar muito em breve. E a intenção agora, os planos são focar toda a energia possível no Iririu, né? Tem muita coisa que acontece a partir do lançamento, né? Tem muito trabalho que já é lançado com uma agenda grande, né? Com videoclipe aqui, ali, várias coisas que tem a ver com parcerias que já foram feitas ali, né? Esse trabalho foi todo independente, inclusive a forma como ele foi
paga mesmo, né? Um disco que eu paguei todo do meu bolso, não teve lei de incentivo e tal. E não teve nenhum um selo assim específico, né? Tem um selo que está fazendo a distribuição digital, que é o Orangeira. Mas assim, muita coisa eu acho que vai acontecer a partir de agora, que ele já está no mundo, que já está vivo. As conexões eu acho que vão começar e a gente já está correndo atrás disso, né? Para poder fazer lançamentos em outros festivais, pelo Brasil afora. Obrigado pela participação. Eu gostaria de que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo. Mas, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui e conversar tão ricamente e profundamente sobre tantas coisas, né? Ouçam um álbum. Permitam-se separar aí 43 minutos do seu dia para ouvir o álbum inteiro, na ordem, sem parar, no fone de ouvido. É um disco pensado nessa experiência de álbum mesmo, para conduzir uma viagem, né? E gostou? Apresenta para outras pessoas. Nos vemos nos shows. E é isso. Obrigado por todo o carinho de sempre. Iririu. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!